Fala, povo santo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde eu estou explicando um pouco melhor a respeito da intenção do nosso canal, o que é que você vai encontrar aqui de conteúdo, eu convido você a voltar lá, no vídeo que postamos semana passada, para que você possa compreender melhor a respeito da finalidade do nosso canal, a intenção desse projeto que se chama Ide e Anunciai, para que você possa viver bem junto conosco aquilo que Deus tem preparado para você nesse ano de 2018. Bom, hoje nós iremos iniciar, propriamente dizendo, esse ciclo de catequeses. E com um tema muito importante, que o próprio catecismo da Igreja Católica nos chama a atenção, a respeito da necessidade da catequese sobre a criação. É justamente esse o nosso assunto de hoje. A criação do mundo, a criação do universo, de todas as coisas visíveis e invisíveis, de todos os seres vivos, a criação do homem e da mulher. Os homens de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os séculos, eles sempre se perguntaram: de onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu vim fazer nesta vida? Qual vai ser o fim de tudo que existe? O catecismo diz que esses questionamentos são próprios do homem. É necessário que nós entendamos tudo isso para que possamos viver bem a nossa vida, para que possamos corresponder com a vontade do Criador. Porque pensar que nós surgimos do nada não tem nexo nenhum. E diante desses questionamentos, eu sei que surgiram várias teorias, vários pensamentos, enfim, várias ideias a respeito dessas dúvidas para responder esses questionamentos. Mas a verdade é uma só. E independe da nossa vontade, do nosso pensamento, da nossa opinião. A verdade ela existe. E a verdade a Igreja nos ensina. A respeito da criação, está bem claro aqui no catecismo de que Deus nos criou. Tudo que existe, não só nós, mas tudo que existe foi criado por Deus. E do nada Deus criou tudo. É isso que está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica. E eu quero partilhar com você, começando com a Palavra de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e sem forma. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu acho que você já ouviu muito sobre esses dois primeiros capítulos da Bíblia que falam sobre a criação. O capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis vai relatar a criação do universo. E é interessante que, se você até puder depois dar continuidade ao capítulo 1 e até o capítulo 2, desculpe, se você quiser, fique bem à vontade, porque você vai conseguir aprofundar melhor e conseguir compreender tudo aquilo que nós vamos ver hoje. Bom, Deus ele vai criando o mundo, o universo inteiro, nos dias. No primeiro dia, Deus vai criando, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. É assim que vai relatando o autor do livro sagrado. E Deus vê que tudo é bom. Mas no sexto dia, ainda está faltando alguma coisa. E aí, no versículo 26, diz Deus assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Versículo 26 nos fala a respeito da criação do homem. Veja, Deus disse: façamos. Aqui está no plural, justamente para nos dar a entender que a Santíssima Trindade, ou seja, o Deus Pai Criador, Filho Redentor e o Espírito Santo de Amor, que é a unidade do Pai com o Filho, o Deus Trino, ele está presente e todo envolvido na criação. Mas algo interessante, que no sexto dia é que Deus cria o homem. Depois de ter criado tudo, Deus cria o homem e diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem imagem e semelhança de Deus. E aí o homem surge.
E veja que interessante. Lembra daquilo que eu falei no início? Aqui do capítulo, Deus, quando vai criando o universo, Ele vai criando as coisas, né, ordenadamente. E é interessante que, quando nós olhamos para a criação, nós encontramos, por exemplo, seres terrenos, né, seres vivos, que possuem vida, como, por exemplo, os animais. Eles possuem corpo, mas eles não possuem alma. Quando nós, por exemplo, meditamos sobre os anjos, nós sabemos que os anjos, eles são seres puros de espírito, mas eles não possuem corpo. Mas quando olhamos para nós observamos que existem duas realidades distintas, mas que ao mesmo tempo, unidas, formam uma só natureza. Nós, seres humanos, temos um corpo, mas nós também temos uma alma. Nós somos dotados do Espírito Santo, dotados de vida. Existe essa união dessas duas naturezas, que podemos dizer uma natureza humana e uma natureza divina, uma natureza terrena e uma natureza celeste, uma natureza física e uma natureza espiritual. Essas duas naturezas, essas duas realidades, quando se juntam, elas formam uma só natureza, é a natureza humana. Essa natureza que Deus criou, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele possa reinar sobre toda a criação. Foi para isso que Deus nos criou, para que, vivendo na sua vontade, nós pudéssemos corresponder com a sua criação e coordenar todas as coisas, que nós pudéssemos reinar sobre toda a criação e que nós pudéssemos glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E veja aqui o que está escrito no parágrafo 294, no finalzinho. O fim último da criação é que Deus, Criador do universo, tornar-se-á tudo em todas as coisas, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Irmãos, Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que sejamos plenos, que tenhamos uma vida de felicidade, uma vida de realizações. Mas nós precisamos entender que isso só é possível na presença de Deus. É por isso que, veja, ao criar o homem e a mulher, Deus o insere no jardim do Éden, que significa o jardim das delícias, o lugar da presença de Deus. É para a presença de Deus que o homem foi criado, para viver na harmonia, na amizade com Deus, não para viver longe. E talvez esse seja o grande mal dos nossos tempos, esse seja o grande mal da sociedade em que nós vivemos. As pessoas têm se esquecido de Deus, as pessoas têm se esquecido que há um Criador, que fez todas as coisas. Há um Deus que nos criou e que nos pensou e que sonhou conosco. Há um Deus que criou todas as coisas porque nos ama e que, veja, nos fez a sua imagem e semelhança. Mas as pessoas têm esquecido disso. E não só disso, mas têm se esquecido da finalidade da nossa vida. Porque se nós não compreendermos o porquê Deus nos criou, nós nunca conseguiremos viver bem. E nós vimos hoje em dia tanta catástrofe, tantas coisas acontecendo, tantos absurdos, tantas aberrações que nós vemos por aí. Tudo isso porque o homem tem se esquecido de Deus. Tudo isso porque o homem tem ignorado que ele é um ser diferente. Veja, irmãos e irmãs, quando nós olhamos os animais, nós vemos que eles são seres vivos e nós observamos que eles são limitados. Eles possuem cérebro, mas eles não têm razão. Eles vivem escravos da sua natureza, da sua forma física. Veja, eles não têm liberdade. Eles são guiados pelo instinto. Nós possuímos instinto, mas além disso, nós possuímos uma alma. E veja, a alma, ela deve estar acima do corpo. A alma deve estar à frente, ela deve controlar o corpo, não o contrário. E é por isso que acontecem tantas aberrações. É por isso que o homem tem se esquecido de Deus, porque o corpo tem tomado o controle, a alma tem ficado de lado. Então, vivemos uma vida desordenada. A ordem é que a alma ela possa se sobressair no corpo, que ela dê o controle. A alma ela tem que nos mover, porque na nossa alma está a vida que Deus nos deu, está o nosso intelecto, as nossas potências, está a razão, e pela razão nós podemos conhecer a verdade. E outra coisa interessante
que o catecismo nos diz aqui, que eu quero fazer questão de ler para você, eu estou procurando, para que eu possa partilhar com você isso que o catecismo nos diz, né, a respeito do homem e da mulher. Veja só, de todas as criaturas visíveis, somente o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Olha que fantástico. Nos foi dado esta graça de poder conhecer e amar a Deus. E isso é próprio do homem. Isso é próprio de nós mesmos. E nós precisamos compreender esta realidade. Eu vejo tantas pessoas que tentam, que buscam, que insistem, que se esforçam para ser felizes, mas que não conseguem, que saem frustradas. E uma vez conversando com um padre amigo, ele contou um caso que uma vez um fiel, um direcionamento espiritual, falava da sua vida e perguntava: padre, por que eu não consigo ser feliz? E o padre disse para ele: meu filho, você tenta tanto e talvez você não consiga justamente por isso. Quando você esquecer de você e buscar a vontade de Deus, com certeza você será feliz. E esta é a mensagem que eu quero partilhar com você. Talvez nesse ano 2018 que se inicia, você tenha feito vários projetos e esteja esperando as realizações dele. Mas eu queria dizer que a sua felicidade não pode depender dessas coisas. Porque a nossa felicidade ela não vem de nada externo, ela vem de Deus. É de Deus que vem as realizações, é de Deus que deve vir as vitórias, as conquistas, é de Deus que vem a verdadeira alegria. A alegria que o mundo não pode roubar, que os prazeres não podem dar. A alegria de pertencer a Deus, a alegria de corresponder com a criação, a alegria de amar a Deus sobre todas as coisas. E antes de finalizar, eu queria partilhar também com você uma outra coisa importantíssima. Talvez você já tenha escutado aquela frase antiga, né, que diz assim: pecar é humano. Eu queria dizer que isto é um engano total. Pecar não é humano. E eu escutava esses dias de uma palestra do Dom Henrique Soares da Costa, né, nosso conterrâneo aqui de Alagoas, ele que hoje é bispo de Palmares, e Dom Henrique falava que pecar não é humano, porque se pecar fosse humano, quando nós pecássemos, quanto mais nós pecássemos, mais humanos nós seríamos. Mas não é isso que acontece. Quando nós pecamos, nós somos desfigurados, porque fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus, que é santo. E o pecado nos rouba dessa presença. O pecado nos tira da presença de Deus. O pecado nos faz ser diferente daquilo que nós somos na nossa essência. Porque Deus nos criou bons. Deus não criaria nada ruim ou mal, né? Deus é perfeito. E sendo perfeito, tudo que Ele criou é bom. Deus nos criou para que fôssemos a sua imagem e semelhança. Mas Ele também nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Esta vontade que existe na nossa alma, que é própria do homem. O homem, ele tem vontade das coisas. E nós precisamos colocar a nossa vontade na vontade de Deus. Nós precisamos usar esta vontade que nós temos para buscar as coisas do alto. Para buscar corresponder àquilo que Deus quer. Por isso, eu quero deixar esta mensagem para você neste ano que se inicia. Busque a Deus. Busque a Deus, porque você não vai se arrepender. Busque o Senhor de todo o teu coração. Se você já vem buscando, que você possa tomar essa decisão mais firme de fazer todas as coisas para a glória de Deus, de fazer todas as coisas para engrandecer o nome do Senhor, porque foi para isso que você foi criado, para a glória do louvor de Deus. Fique com Deus, que a sua semana seja cheia da graça do Senhor Jesus e que a Virgem Santíssima possa interceder por você e guiar todos os seus passos. Até a próxima segunda-feira. Salve Maria Imaculada.